Pessoal, é o seguinte, então, primeiramente, né, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que não me conheciam, né, que estão me conhecendo agora, prazer, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Poton, né, sou conhecido pelo meu sobrenome, professor Poton, né, são raras as pessoas que me chamam de professor Roberto, e até eu estranho, né, quando me chamam de Roberto, né, de tão acostumado que eu estou com o professor Poton. Então, sejam todos bem-vindos. Esta aula, ela faz parte de um projeto da Biomecânica Free, que é um projeto que eu decidi montar no mês passado. Disse, bom, eu vou levar conteúdo de biomecânica aplicável com uma linguagem acessível, né, descomplicando essa temática de modo que ela possa ser aproveitada, né, por profissionais, por alunos. E eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Bom, já sei. Eu tenho ali um momento mais relativamente tranquilo na quinta-feira. Então, eu vou direcionar, né, as minhas energias para essas aulas, né, gratuitas com a galera, para levar esse conteúdo, né, entreter o pessoal nesta tarde de quinta. E aí, então, esta é a nossa terceira aula, nós já falamos de leg press, né, fizemos uma análise avançada do leg press, fizemos uma análise avançada do supino, e hoje nós vamos fazer uma análise avançada da puxada no pulo. Eu coloquei barra fixa, né, visto que quando nós colocamos lá nos nossos nas nossas bases de dados científicas, né, enfim, nós vamos procurar, né, pelas pull down, né, let pull down, pull up, chin up, né, enfim, sempre aparecem os dois exercícios, né? Então a forma de se referir a esses exercícios às vezes ela é muito similar, porém às vezes a gente está falando de uma barra, às vezes a gente está falando de uma puxada, né? Então a cinesiologia é a mesma, só vai mudar a cadeia cinética, a gente vai falar disso daqui a pouco, então a gente vai falar de puxada e barra hoje, tá bom? Bom, então, tá aí o meu mini currículo para vocês, para quem não me conhecia, depois deixa tem um linkzinho no meu Instagram, você pode clicar que você vai ter acesso ao currículo Lattes, lá tem mais informações para você, beleza? Pessoal, então bora, vamos lá, começar a nossa aula, né, sobre puxada no pulo e barra fixa. Vamos fazer aqui uma análise biomecânica e cinesiológica avançada desses exercícios, né? Vamos falar das suas... Vamos falar de tipos de pegada, vamos falar se essa pegada pode ou não ser realizada, né, por trás da cabeça, vamos desmistificar algumas questões que são sempre apontadas quando o assunto, né, é puxada puxada no puller, tá? Deixa eu verificar aqui. Aí, se eu conseguir colocar o mudo de todo mundo aí. Beleza? Foi, acho que todo mundo está mudo agora. Legal. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, já quero começar com essa frase. Achei fantástica. Tá? Milo Fernandes. Quem sabe tudo é porque anda muito mal informado. Né? Fica a dica. Tá? Quem sabe tudo é porque anda muito mal informado. Quanto mais você estuda, maior é a tua certeza que você está distante de alcançar esse tudo, né? Você percebe que, de fato, ele não existe, né? Ele é um inalcançável. Então, por isso que a gente tem que estar, né, flexível a absorver conteúdo, a trocar conteúdo, trocar informações, né? Considerar a opinião do próximo e ver o que a gente pode aproveitar daquela opinião e não, né, rapidamente se bloquear. Eu não aceito a opinião do outro. Eu tenho essa forma, né, de pensar e ponto final. Não é bem assim. Então, tudo depende. Né? Nós temos uma intencionalidade que pode ser dada a um movimento por um profissional e esse mesmo movimento pode ter uma outra intencionalidade por outro profissional. Então, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado com os pré-julgamentos em relação ao que é feito. Né? Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos proibir ou liberar, né? Ou assumir que é melhor ou que é pior. Esse foi tema de uma postagem minha recente, onde eu disse que uniarticular ou multiarticular, enfim, né? Um não é melhor do que o outro. Né? Por que eu fiz aquela postagem? Porque recentemente eu vi um outro pesquisador, um outro profissional, né, também com a sua formação superior, com o seu mestrado, o seu doutorado, dizendo que os multiarticulares eles são melhores e ponto final, né, que qualquer uniarticular ele era desnecessário. Né? E aí aquilo me fez pensar e entender que não é bem assim, tudo depende, né? Tem um ponto de aplicação na reabilitação, no alto rendimento, né? Tem as suas especificidades. Então a gente não pode assumir essa posição, né, enfática em relação à prescrição do exercício. Nós temos que ser flexíveis e entender que não há melhor, não há pior, não há certo, não há errado. Né? Tudo que nós temos é uma intencionalidade, uma especificidade. Ok? Então,
nós temos que assumir essa postura quando o assunto é conhecimento, tá? Quando é, no caso nosso aqui, prescrição de exercício, beleza? Então, quem sabe tudo é porque anda muito mal informado, beleza? Vamos lá? Vamos começar? Para começar a nossa aula, olha aí, né, como nós colocamos no momento anterior de outras aulas, eu trago aqui para vocês a seguinte situação. Onde buscar informação, Potão? Eu quero saber da puxada, eu quero saber como que eu faço essa puxada, se eu faço por trás da cabeça, se eu faço pela frente, qual é a pegada que eu faço, se é supinada, se é pronada, se é neutra. Potão, eu preciso entender como é que eu vou fazer essa puxada. Então eu vou lá, eu busco, né, um dos maiores bases aí de informações, né? E eu coloco lá simplesmente pull down, simples, né? E olha quantos resultados eu obtive. Olha isso, 42.400.000 resultados, né? Em menos aí, né, de um segundo relacionado ao pull down. Então veja, eu tenho muita informação, né? E claro que nós estamos lá, nós temos muitas informações de qualidade, de lá que nós buscamos as imagens, os conteúdos, enfim, né? Mas nós temos que filtrar essas informações para que nós possamos ter informações de cunho científico, consistente, informações que tenham coerência com o nosso mundo real, informações que possam ser de fato aproveitadas. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Eu não digo que aí, né, não é o local de buscar informação. Tudo bem você buscar informação aí, mas tem que se ter cuidado com a informação, com a interpretação, com a sua referência, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente poder iniciar, né, com um pouquinho de humor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá. Vamos ver essa cena aqui. Essa cena não, essas 5 cenas. Então eu quero que vocês interajam comigo aqui nesse momento, ó. Presta atenção, né? Se liga aqui. Olha para você ver e vai vendo, beleza? A perguntinha é simples. Em qual dos vídeos o cabo não vai resistir? A, B, C, D ou E? E aí? Tá? Potão, eu preciso ver o vídeo. São todos eles de puxada, tá? É só para você interagir mesmo. É só para a gente ver quem é que vai acertar. O que você acha? Alguém já viu alguma coisa? O que vai dar aí? Né? Qual vídeo o cabo não vai resistir? É o A, B, C, D ou E? O que você acha? Você que tem condições de responder, que consegue digitar aí no teclado, digita uma letrinha aí, A, B, C, D ou E. Vamos chutar, vamos ver o que você acha aí. Onde é que o cabo não vai resistir? Potão, mas eu nem vi o vídeo. Chuta aí. Vamos ver? Presta atenção. Olha isso. Valendo, hein? Foi. Olha só, pessoal, temos 5 vídeos com execuções que são muito recorrentes no nosso dia a dia. E a questão não é que se está errado, se está certo, se tem melhor, se tem pior. Mas eu quero que vocês analisem, né, de uma forma profissional, tá? De uma forma profissional. Olhem com atenção para cada um desses vídeos, do ponto de vista cinésio, biomecânico, né? Colocando na balança potencial de risco, né? Minimização de risco, como que eu posso minimizar? Veja, cada um deles está segurando a barra de uma maneira, cada um deles está realizando um movimento de um jeito, né? Olha aí. Olha para esse último aqui, ó. Todos agora, prestem atenção na letra E. Olha a letra E. Presta atenção lá, ó. Olha só. Muita atenção. Viu só? O cabo não resistiu na letra E. O cabo violentamente colidiu contra o tórax desse indivíduo. Percebam só. Vejam lá, ó. Violentamente, a barra, né, colide com o tórax desse indivíduo. E claro que depois o aparelho ainda cai, etc. Olha só. Ok. Né? E então, nós temos uma situação aí. Que é uma situação que eu quero que vocês observem, porque lá na frente eu vou perguntar para vocês sobre o que é melhor, realizar o exercício de puxada com a barra por trás do pescoço ou pela frente do pescoço. E aí vocês vão se lembrar dessa imagem da letra E que nós colocamos aqui para você. Tá? Nós vamos nos lembrar desta imagem. Falo, lembra lá, pessoal, do vídeo que nós vimos? Ok? Beleza. Vamos avançar. Show. A sugestão que eu dou para vocês é a seguinte. Ali eu fiz uma busca, né, colocando todos os termos possíveis relacionados à puxada no pulley, né, à barra fixa. E olha o que eu encontrei na maior base de dados da ciência da saúde.
cerca de 113 resultados apenas. Então, nós temos pouquíssimos estudos que se dispuseram a investigar este exercício de puxada no pulley, de barra fixa, com as suas diferentes pegadas. Temos aí, então, poucos estudos, né, trazendo informação a respeito da atividade eletromiográfica nas distintas variações. Né? Então, temos aí algumas questões que são questões que muitas das vezes não podem ser extrapoladas, né, para um público de uma forma geral. Então, quando eu apresentar para vocês aqui resultados, são resultados que são um ponto de partida para a nossa tomada de decisão, ok? Veja, a nossa tomada de decisão ela não tem que estar enraizada, né, sobre um estudo científico. Okay? Ah, mas eu não tenho estudo sobre. Não quer dizer que você não possa passar, não quer dizer que você não possa orientar ou prescrever. Tá? De repente, você não tem um estudo científico, mas a tua base de conhecimento biomecânico, cinésio, né, de fisiologia, ela respalda a prescrição, a orientação daquele gestual. Porque você tem uma intencionalidade clara e objetiva por detrás daquele movimento que você, né, tentou passar ou está prescrevendo. Então, não necessariamente eu tenho que ter uma ciência para dizer que aquilo pode ou não ser feito. Ok? Mas veja, eu tenho um indivíduo muito bem preparado. Tá? Então, 103 estudos. Não é nada. Né? Não é nada. Tá? Ok, mas essa é uma sugestão de onde nós vamos buscar a nossa ciência. Tá? Bases de dados como o PubMed. Ok? O que nós devemos considerar quando nós vamos falar de uma análise relacionada à puxada, ou, no caso, à barra? Né? Eu preciso considerar aspectos que são muito similares, né, aos aspectos que nós mencionamos durante uma análise de leg press, do supino, que foi assunto das nossas aulas anteriores. Eu tenho que considerar nível de condicionamento do sujeito, nível de experiência com a puxada, né? Será que ele conhece este exercício de puxada? Né? Atenção para o ritmo escapulomeral, isso é muito importante, porque se eu tiver desequilíbrio de forças entre os músculos anteriores e posteriores, né, eu posso ter um deslocamento insatisfatório dessa escápula. Isso pode fazer com que o indivíduo esteja mais suscetível a uma lesão. Né? Então, a gente tem que observar o ritmo escapulomeral. Eu tenho que verificar a estabilidade e mobilidade do complexo articular do ombro. Veja, não estou falando da articulação do ombro, estou me referindo ao complexo articular do ombro. Né? Então, nós temos ali algumas estruturas que são ricas em ligamentos, em grupamentos musculares, e a mobilidade dessa estrutura precisa ser considerada, precisa ser avaliada antes do indivíduo se submeter a um exercício de puxada. Tá? Estabilidade da coluna vertebral. Será que esse indivíduo tem força suficiente dos seus paravertebrais, né, da sua região do core, de uma forma geral, né, para fazer com que ele se mantenha estável durante a realização desse exercício? Ou ele é um indivíduo que apresenta fraqueza desses grupamentos, não domina, então, o gestual motor, não tem consciência corporal e executa o exercício como nos vídeos que nós acabamos de ver. Então, nós precisamos considerar, né, esse fator. Tipo de pegada. Vai ser pronada, é supinada, é neutra? Qual é a melhor? Será que tem melhor? Já vimos que não temos a melhor. Né? Qual será a mais adequada? Será que temos a mais adequada? Se você considerar que cada sujeito ele é um indivíduo, olha, indivíduo, então ele é composto de, né, fatores específicos, questões específicas. Então, não tem o melhor ou o mais adequado. Eu tenho aquilo que se enquadra melhor para cada um. Tá? Posicionamento das mãos, a distância das mãos. As mãos mais próximas, mais afastadas, né? Será que isso interfere na hora de realizar o exercício? Tudo isso a gente vai ver hoje, tá? Alinhamento do punho, né? Alinhamento do punho com o cotovelo. Lembra que nós falamos uma aula sobre forças translatórias? Vamos falar disso de novo aqui hoje, né? Posicionamento do tronco, um tronco mais inclinado, um tronco menos inclinado, sujeito numa situação, né, mais próxima de 90 graus. Como é que a gente vai considerar o posicionamento do tronco? É a cinésio básica, tá? Então, esses são os assuntos, os tópicos que nós vamos abordar aqui hoje, ok? Temos aí alguns tipos de puxada, né, e barra fixa, tá? Então, é claro que isso muda muito em relação à barra, em relação ao recurso que se utiliza, mas a cinesiologia é a mesma. E é isso que vale a gente reforçar. A cinésio é a mesma. Seja, né, uma puxada neutra, uma puxada que nós chamamos de aberta, que é a pronada, né? Seja uma barra fixa, supinada, seja o uso daquele famoso equipamento Graviton, né? É assim que eu o conheço, não sei se vocês o conhecem de uma outra maneira, né? Seja no pulley, com pegada supinada, independente. A cinésio ela vai ser a mesma.
tá? Porque o teu músculo ele não interpreta se a barra é reta, se a barra é azul, se a barra é vermelha. Tá? O teu músculo ele interpreta tempo de tensão, ele interpreta magnitude de tensão, ele interpreta como ele vai ter que reagir frente àquela carga que ele vai ter que vencer. Né? Então, o teu músculo ele não interpreta se você está no graviton, se você está na barra, onde quer que você esteja. Então, a cinese é a mesma. Tá? Então, nós temos que considerar o movimento. Nós temos que considerar o posicionamento corpóreo. Tá? Por exemplo, numa puxada neutra que nós estamos vendo aqui. Ó. Olha como os cotovelos desse sujeito estão próximos do tórax. Né? Olha só, então, quando ele tem uma flexão desse cotovelo, quando ele for realizar a extensão do cotovelo para poder tracionar, né, esse aparato para baixo, ele tem uma extensão do ombro, uma extensão da glenomeral. Né? É diferente de quando ele realiza com uma barra, por exemplo, aberta. Né? É diferente, tá? Então, nessa situação, a gente tem que avaliar, né, o posicionamento corpóreo do sujeito. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de cada uma dessas variações. Ok? Feito. Vamos começar com uma análise cinésio básica para você. Nós temos que absorver rapidamente essas informações, aquele nosso conteúdo de base. Plano dos movimentos. Nós temos ali, né, o movimento sendo feito no plano frontal. Né? Então, o movimento, no caso de uma pegada aberta ou uma barra fixa, tá, ele é feito no plano frontal. Né? Diferentemente de uma puxada, quando nós realizamos ela com uma pegada neutra, um triângulo. Tá? Então, quando nós realizamos uma puxada com triângulo, fazemos uma pegada que chamamos de neutra, nós temos a extensão do ombro. Nesse caso, eu tenho o exercício sendo realizado no plano sagital. Né? Agora, quando eu realizo o exercício de puxada com barra, eu tenho um exercício sendo realizado no plano frontal. Isso faz muita diferença para os grupamentos que serão recrutados para que o movimento possa ser realizado. Nesse caso, nós estamos falando de puxadas e barras, né? Especialmente sendo realizadas aqui, né, com a pegada aberta. Então, eu tenho as articulações envolvidas glenomeral, húmero ulnar, cotovelo, e escápulo torácica. Eu tenho movimentos nessas estruturas de adução e de abdução, nesta glenomeral. Tenho movimentos dos cotovelos de extensão e flexão. E no caso da escápula, veja que complexidade. No caso da escápula, eu tenho protração seguida de rotação para cima. Então, essa escápula ela está se afastando, né, da linha mediana do indivíduo. Né? A escápula está rotacionando para cima, lateralmente. Tá? Na sequência, eu tenho retração seguida de rotação para baixo. Então, durante uma ação concêntrica, eu tenho que fazer essa escápula voltar, né, de onde ela iniciou a sua movimentação. Então, eu preciso de uma retração seguida de rotação. Mas, Poton, existe a possibilidade de estabilizar essa estrutura e mantê-la nesse posicionamento inicial, próximo à linha mediana, né? E então eu pedi para o indivíduo simplesmente movimentar os braços? Posso? Olha, pode, tá? Pode. Mas você vai ter um trabalho muito intenso de romboides, você vai ter um trabalho isométrico de romboides muito extenuoso, que talvez faça com que eles sejam fadigados, né, de uma forma precoce. E aí o que poderia impor um risco no ritmo escapulohumeral, caso o indivíduo, então, volte até a movimentação da escápula. Então, a gente vai ter que ter considerações. São especificidades. Não é questão de poder ou não. Tá? É questão de intencionalidade, é questão de observar. Nós precisamos observar. Tá? Movimentos da escápula. Punho, naturalmente, em isometria. Não tem a flexão ou a extensão do punho. Então, veja, aqui falamos de movimentos. Né? Quais são os movimentos que nós temos? Agora, eu vou avançar para que nós possamos falar de alguns grupamentos musculares. Veja, quando eu falo de movimentos, né, sendo realizados na glenomeral, que é o caso de uma ação concêntrica, pegando numa barra aberta, eu tenho aquela adução da glenomeral. Então, o cotovelo, né, ele parte de um grau elevado e ele tem esse grau diminuído. Né? Então, o cotovelo ele está voltando para próximo do seu tórax. Né? Então, eu tenho uma adução da glenomeral no plano frontal. Olha os músculos aqui que estão sendo trabalhados. Ó. Peitoral maior na sua posição abdominal, bíceps braquial cabeça curta, córaco braquial, latíssimo do dorso, redondo maior, tríceps braquial cabeça longa. Né? Então, veja só que interessante. Né? Há quem diga que pula e costas é apenas para costas. Né? Ah, vou realizar um pula e costas. Para que serve esse exercício? Para costas. Claro, você está associando ao nome
né, ao músculo, mas lembra que o teu músculo não interpreta dessa forma? Eu posso dar o nome que eu quiser, né? Eu posso dar o nome que eu quiser para o exercício. Ele não é exercício para costas, né? Veja, peitoral maior, porção abdominal, meu amigo. Bíceps braquial, né? Córaco braquial, tríceps braquial. Bíceps, tríceps, peitoral, né? Então eu tenho flexores de cotovelo e eu tenho peitoral trabalhando para fazer essa estrutura voltar, né, ao ponto inicial, né? Eu tenho, então, a adução sendo realizada não exclusivamente pelo latíssimo do dorso, tá? Então a gente precisa considerar isso, porque quando você vai distribuir os estímulos ao longo de uma semana, é importante você considerar esse aspecto, porque alguns desses grupamentos vão atingir um pico de ativação de uma forma precoce comparado ao latíssimo do dorso. Esse é outro ponto que eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? Então, quando todos esses grupamentos são recrutados, um acaba atingindo um pico de ativação mais rápido do que o outro, né? E aí, se este músculo já estiver fadigado, como, por exemplo, exercícios de pré-exaustão, Tom, vou realizar um exercício de pré-exaustão para o bíceps, vocês vão ver que, no caso de um exercício de pré-exaustão, se eu exaurir este músculo bíceps, quando ele for agir para ajudar na adução da glenomeral, a sua contribuição naturalmente será menor. Quer dizer, a mobilização de carga também será afetada. E isso nós vamos mostrar com estudos. Então, nós temos que entender que o movimento ele é mais complexo que o seu nome. Tá? Pulei costas. Estou trabalhando peito, estou trabalhando bíceps, estou trabalhando tríceps. Tá? Então, cuidado, né, com a forma com que você interpreta os nomes dos exercícios e a forma com que você os distribui ao longo de uma semana. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui pra gente. Patrick, se o objetivo for melhora da postura escapular, essa isometria dos romboides seria interessante. Legal, Patrick. Aí você aplica a intencionalidade. De repente, não preciso nem fazer um movimento de adução, né? De repente, eu posso fazer um movimento, de repente, eu posso fazer só um movimento, né, de depressão dessa escápula. Então, tem possibilidades de trabalhar esses romboides, né? Ou fazer um movimento, né, de retração dessa escápula sem eu ter movimentos mais amplos. Então, tem várias possibilidades. Deixa eu ver o que o André colocou pra gente. Professor, mas na contagem de volume de treino, eu devo considerar essas outras musculaturas e contabilizar como séries? André, tudo depende da intensidade a qual você conduz o seu treinamento, sem sombra de dúvida, tá? Quando nós falamos de volume de treino, nós precisamos considerar assim. Como é que a gente calcula o volume de treino? Tem várias equações. Vamos pegar uma bem básica? Bem básica. Vamos calcular, vamos multiplicar número de séries pelo número de repetições, pelo número de exercícios, né, que foi realizado para aquele músculo, vezes o quilo que foi levantado. Pronto, calculamos o volume para aquele grupamento naquele dia. Ok. Só que no dia seguinte, né, você vai treinar peitoral. E aí você vai ter um trabalho de porção abdominal, você vai ter um trabalho de tríceps novamente. Então você precisa considerar isso. Tá? Pô, Tom, mas aí não tem como eu distribuir os exercícios. Né? Então do jeito que está sendo feito está errado? Não, não está errado. Tem como ficar melhor. Né? E o acompanhamento, a monitorização, isso sim é de extrema importância para que o indivíduo não alcance um platô precoce de adaptação ou uma fadiga precoce ao longo do seu treinamento e então deixe de evoluir, né, como estava evoluindo, né, nos primeiros momentos ali que você prescreveu aquele programa para ele. Então, o monitoramento, o acompanhamento é de extrema importância. Tá? Isso a gente precisa ressaltar também. Ok? Michel, quanto mais a pessoa for treinada, diminui essa ativação dos músculos que não são alvos. Quanto mais ela for treinada... Ah, sim, Michel. Na verdade, quanto mais treinada, mais fortes esses músculos serão. Né? Eles vão atingir um pico de ativação numa mesma sequência, tá? Igualmente, ok? Agora, a contribuição deles em relação a resistir às forças, isso sim vai ser diferente. Tá? Eu concordo com você. Tá? Quanto mais treinado o indivíduo for, maior é a ênfase que ele consegue dar, né, para aqueles músculos que são ali os principais, os agonistas prioritários do movimento, vamos dizer assim, ok? Mas a gente ainda vai falar de recrutamento, ordem de recrutamento, tá? Vamos avançar. Olha só em relação à escápula, né, do movimento concêntrico, tá? Eu tenho aqui trapézio na sua posição ascendente. Né? Veja que as fibras do trapézio estão nesse posicionamento, ó, ascendente. Lá de cima, descendente. É o seu trapézio superior, são fibras descendentes. Tem o trapézio intermédio, né, o médio, como você queira. E eu tenho aqui, né, as fibras
da porção ascendente, tá? Então, são essas estruturas, romboides, trapézio, porção ascendente, que vão fazer com que essa escápula volte, né, para aquele ponto inicial. Olha lá. Então, essas estruturas, elas garantem esse ritmo escapulo-torácico. Então, para que eu tenha um ritmo, né, escapulo-torácico mantido, escapulo-humeral, né, para que ele seja íntegro, eu preciso que essas musculaturas estejam bem desenvolvidas. Eu preciso que o indivíduo tenha mobilidade articular, eu preciso que ele tenha força muscular para que ele possa realizar esse exercício, né, dentro de uma faixa de segurança maior. Não estou querendo dizer que ele vai prevenir ou evitar, né, alguma coisa indesejada, mas nesta condição, nós temos uma faixa de segurança maior porque essas estruturas estão previamente fortalecidas. Então, um exercício de puxada não necessariamente é um exercício para um indivíduo iniciante. Ele precisa ter consciência corporal, mobilidade, força de estruturas importantes, que são estruturas estabilizadoras, como, por exemplo, romboides, né, e trapézio precisam estar bem desenvolvidos para que ele tenha, né, não apenas um bom rendimento ou boas adaptações com a puxada, mas para que ele tenha uma maior, né, garantia, né, da sua integridade física durante a execução, né, e durante a evolução do treinamento. Ok? Posicionamento do tronco. Potom, eu vi lá no vídeo que os indivíduos estavam se inclinando, né, muito para realizar a puxada. E muitos indivíduos se utilizam desse balanceio também para poder ultrapassar determinados pontos de resistência e mobilizar mais carga. Isso é correto? De novo, não tem correto ou errado, tá? Mas tem uma forma mais adequada de se fazer, considerando os aspectos biomecânicos. Dá uma olhadinha aqui na primeira imagem, ó, no bonequinho aqui, ó, representado. Olha lá, ó. Centro de gravidade do tronco se desloca para fora da base de suporte. São as setas, ó. O centro de gravidade se deslocou, né? Nesse caso, tá, vai gerar um torque no quadril no sentido da extensão do quadril. Então, o indivíduo está inclinando, né? Então eu estou gerando um torque no sentido da extensão do quadril. Veja, ele está inclinando, então o quadril está ficando mais estendido. Para compensar, né, e o indivíduo não realizar toda a extensão do quadril, literalmente deitar, para compensar, eu tenho a contração dos flexores de quadril. Né? Eu tenho ali os elipsoas e o reto femoral, compensando, né, para que eu tenha a estabilidade daquela estrutura articular. Okay? Então, aquela região lombopélvica, ela precisa estar estável. Para que ela esteja estável, eu preciso recrutar fortemente os flexores de quadril, porque eu me encontro num plano que não é a 90 graus. Não é? Então, eu tenho uma certa inclinação. Tá? Então, nesta situação, veja, se o indivíduo estiver também com essa musculatura inferior enfraquecida, ou se ela estiver debilitada por alguma razão clínica, né, ele vai ter dificuldades de se estabilizar durante a execução do movimento. Tá? Então, a gente precisa também considerar isso. Isso para poder proporcionar ao indivíduo maior consciência no momento que ele for realizar uma puxada. Tá? Então, a gente precisa considerar esses aspectos. Tá? No caso da puxada, sendo feita aqui no pulley, veja, eu tenho um recurso que me ajuda muito, né? Que são esses aparatos que são colocados aqui sobre os joelhos. Né? Então, eles literalmente ali me fixam, né? São um ponto de ancoragem ali em relação ao equipamento. Agora, da mesma maneira, se eu estiver com alguma, né, debilidade física dessas estruturas, eu teria dificuldade de manter, né, o meu posicionamento estável durante a execução. Tá? Então, isso é para que você possa observar na hora de orientar, na hora de tecer um comentário para corrigir. Tá? Então, esses aspectos são muito importantes. Ok? Ok, Potom. E o posicionamento das mãos? Fala para nós aí, Potom. Onde é que eu posiciono essas mãos? Mais afastadas? Eu deixo as mãos aqui mais próximas aqui do meu quadril, né? Ou eu deixo essas mãos aqui, né, bem alinhadas com o meu cotovelo e com o meu ombro, né, mais fechadinho. Como é que eu posiciono essas mãos, Potom? Bom, você tem que entender que à medida em que você posiciona essas mãos em distâncias diferentes, como por exemplo, vamos pegar aqui, ó, nós chamamos de largo e estreito, você tem que entender que isso vai trazer um impacto em como a sua glenomeral vai se comportar, né? Em como a sua região de cotovelo vai sofrer estresse. Então, você precisa considerar essas informações. Mas quando nós avançamos em relação ao posicionamento das mãos para aspectos neurofisiológicos, né? Quando nós avançamos para aspectos neurofisiológicos, olha que interessante. Independente do posicionamento das suas mãos, olha só, bíceps braquial, latíssimo do dorso, trapézio, infraespinal, estes grupamentos, neste estudo, não apresentou diferença de uma situação
para outra, tá? Neste estudo. Isso é importante ressaltar. Não quer dizer que em novos estudos nós não tenhamos diferença. Mas neste estudo que visou comparar a pegada, né, a distância entre as mãos, né, em relação à atividade eletromiográfica, não se teve diferença. Agora, a gente tem que pontuar que estes exercícios foram feitos com a mesma carga. Né? Foi utilizada a mesma carga, então a mesma intensidade, o mesmo volume para as 3 situações. Nós não sabemos se nós fôssemos trabalhar com alta intensidade, 80%, 85% de uma repetição máxima, por exemplo, se isso iria se refletir da mesma maneira. Né? Já que uma pegada tão estreita como aquela que nós acabamos de mostrar, ela vai trazer influência na movimentação dessa glenomeral e talvez faça com que, ao invés de eu ter, né, um movimento que seja de adução, eu passe a ter um movimento agora num plano mais escapular, né, diagonal, né, com flexão, com extensão de ombro também. Tá? Então, isso vai trazer interferência também nessa atividade eletromiográfica. Agora, em relação a ativa mais, ativa menos, o estudo não nos mostrou nenhum impacto. Tá? Então, em relação à pegada, nós vamos pensar sobre o que poderia ser mais confortável, o que poderia ser mais ergonômico, o que poderia favorecer a mobilização de cargas elevadas sem a sobrecarga de estruturas nobres, como o complexo articular de ombro e cotovelo. É nisso que nós temos que pensar. Tá? Então, primeiro eu penso sobre como essas estruturas vão sofrer sobrecarga e impacto. Depois eu penso se aquele exercício está estimulando mais ou poderia estimular, você está estimulando menos ou poderia estimular mais um determinado grupamento. Ok? Pensando em posicionamento das mãos, o estudo não nos mostrou a diferença. Vamos avançar aqui. Ok. Tom, pegada supinada ou pronada? E agora? Aqui que eu devo considerar? Como é que eu faço o exercício? Pronada ou supinada? Tá? Veja só, eu tenho aqui uma seguinte situação. Tem uma tabelinha mostrando para nós aqui, tá? Aqui LD, latíssimo do dorso, né? O MT, a porção média de trapézio, né? E esse BB, ele está relacionado a bíceps braquial. O único que teve diferença aqui foi o latíssimo do dorso, já para resumir para você a imagem, tá? Então, latíssimo do dorso teve diferença. Diferença em quê, Tom? Olha lá, a pegada pronada, eu destaquei para você em amarelo aqui embaixo. A pegada pronada, ela produziu maior ativação comparada à pegada supinada. Então, o latíssimo do dorso, o latíssimo do dorso, a grande dorsal, ela foi mais estimulada eletricamente quando o indivíduo realizou pegada pronada comparada à pegada supinada. E aí, se nós pensarmos naquela cinésio, faz todo sentido. Né? Por que faz todo sentido? Porque numa situação em que eu tenho a pegada supinada, eu passarei a ter na glenomeral a extensão do ombro e não mais a adução daquele ombro. Isso vai fazer com que as fibras do latíssimo do dorso se comportem de uma forma diferente. Portanto, quando eu realizo esta pegada pronada, esta pegada aberta, o estudo tem mostrado para nós que eu tenho uma maior atividade dessa musculatura do dorsal, no caso, o latíssimo do dorso. Tá? Então, em relação à pegada, né, o latíssimo do dorso terá uma maior ativação com a pegada pronada. Pelo menos nesta comparação entre pegada pronada e supinada. Ok? Então, nós teremos essa consideração a fazer. Tom, ok. E a pegada pronada ou neutra? Eu tenho a pronada e a supinada. Né? Então, eu tenho a pronada, perfeito, e eu tenho a supinada, perfeito. Mas, Tom, e a pegada neutra? Qual é a diferença da pegada neutra para a pronada? Olha só, em aspecto cinésio, se você parar para pensar um pouquinho nos dois movimentos, né, veja, a pegada neutra, ela é muito similar à pegada supinada para a glenomeral. Porque quando eu faço uma pegada neutra, o meu ombro vai se comportar de que forma? Ele vai fazer na ação concêntrica, ele vai fazer a sua extensão. Né? Quando eu faço uma pegada supinada, também tenho a extensão do ombro. Agora, quando eu faço a pronada, eu tenho a adução. Então, veja que interessante. Quando eu mudo o plano de ação daquele grupamento, né, daquele movimento, aí eu tenho uma atividade muscular que também se difere. Então, eu preciso mudar o plano. Tá? Não basta mudar a pegada, viu só? Né? Então, de uma neutra para uma supinada para latíssimo do dorso, eu não sei se teria diferença. Tanto que não foi nem isso que o estudo avaliou. Né? Olha como ele, né, foi bastante... Teve a preocupação de distinguir, né, os planos. Tá? Nesse caso aqui, de pronada ou neutra, o que nós temos? Vamos verificar. Olha só que interessante. Barra fixa com pegada pronada. Está em laranja.
barra fixa com pegada neutra, tá em azul. Dá uma olhadinha pro latíssimo do dorso, onde é que ele foi mais estimulado? Com a pegada pronada. Então, se a tua intencionalidade, tá, é estimular em um grau mais elevado teu latíssimo do dorso, a sugestão é que você realize uma pegada pronada. É a barra, é a pegada aberta, é o pulley aberto, tá? Se você for realizar um exercício cuja intencionalidade é ativar em maior grau, ok? É ativar em maior grau seu latíssimo do dorso, tá? Agora, se a tua intencionalidade é ativar mais o peitoral maior, ativar mais o bíceps braquial, dado uma situação ou outra, veja só, aí é claro, pegada neutra, ok? É claro que você não vai realizar uma pegada neutra no pulley visando um trabalho de peito, né? Mas essas informações, elas são muito importantes para nós, porque quando nós vamos fazer um trabalho de bíceps isolado, fazer um trabalho de peito isolado, e nós vamos se dispor a realizar um trabalho de puxada com pegada neutra, esses grupamentos vão trabalhar intensamente, serão mais exigidos. Tá? Então, isso ajuda você na tomada de decisão. Espera aí, eu estou com bíceps mais fadigado, eu estou com peitoral mais fadigado. Então, se eu fizer a pegada neutra, eu posso ter um impacto negativo. Então, eu vou fazer a pegada pronada. Entendeu? Sacou como eu não tenho o melhor ou o pior? Eu tenho uma intencionalidade clara sendo aplicada, eu tenho a ciência auxiliando na tomada de decisão. E então chegamos nesse assunto super polêmico. Olha aí. Puxada pela frente ou por trás da cabeça, Poton? E agora, super polêmico. Quando eu observo esse sujeito, né, se eu disser para ele, fulano, se você realizar, aqui ele está fazendo um desenvolvimento, né? Imagina que seja puxado, tá? Depois eu vou trocar aqui essa imagem aqui, né? Peguei do outro conteúdo e veio do desenvolvimento. Okay? Imagina que é puxado, tá? Imagina que é puxado. Se eu falar pro cara, forte, ei, você não pode fazer a puxada por trás da cabeça porque ela vai te causar lesão, né? Vai forçar a sua estrutura da glenomeral. Peraí, forçar a estrutura da glenomeral? Se eu fizer a puxada por trás da cabeça, vai forçar... Peraí, mas eu sempre fiz a puxada por trás da cabeça. Nunca tive problema. Nunca tive uma lesão. Olha o meu tamanho, né? Então, eu costumo dizer que a melhor justificativa para o indivíduo não fazer a puxada por trás da cabeça é aquele quinto vídeo que vocês viram lá no começo da nossa aula, tá? Então, aquele quinto vídeo que vocês viram no começo da nossa aula. A letra E, quando o cabo não resistiu, né, à mobilização daquelas cargas, tá? Se eu realizar o exercício por trás da cabeça e esse cabo vier a romper, a chance de lesão e a chance de um evento de maior gravidade, ela é superior ao caso da barra, né, colidir contra o meu tórax. Vocês viram lá no vídeo? A barra colidiu contra o tórax do indivíduo, violentamente, ele se levantou e tudo bem. Mas e se fosse na região cervical do sujeito? Uma região mais sensível, né? Então, talvez ele passasse por uma situação de maior gravidade. Então, a minha sugestão, né, em você não realizar o exercício por trás da cabeça é justamente na questão do cabo arrebentar, do cabo não resistir. Tá? Claro que há uma outra consideração aqui. Ó. Veja, eu coloquei aqui para vocês, ó, ligamentos glenomerais anteriores. Esses ligamentos, né, conforme eu tenho essa maior abdução no plano transverso da glenomeral, quanto mais abduzido estiver esse ombro, maior será o estiramento desses ligamentos. Nessa situação, então, mais exposto a cargas desnecessárias essas estruturas estão. Então, o risco acaba sendo maior para essas estruturas. Mas se o indivíduo é forte, ele não vai sofrer um prejuízo nessa estrutura. Mas e se o cabo romper? Ele está mobilizando alta carga. Então, ele pode sofrer uma situação de gravidade. Né? E aí a gente tem que considerar isso. Pô, Tom, mas eu vi estudos que a puxada por trás da cabeça ativa mais ou ativa menos. Olha só, quando nós buscamos por estudos, né, não é bem essa informação que a gente encontra. Então, esse estudo muito interessante, ele comparou a puxada por trás e pela frente, né, em relação à ativação eletromiográfica. Aí eu tenho aqui, né, letra A, B, C, D ou E, cada um relacionado a um grupamento muscular. Então, letra A, bíceps, B, tríceps, letra C, latíssimo, letra D, trapézio e a letra E, peitoral. Desses 5 grupamentos que foram analisados, apenas o trapézio apresentou maior atividade na puxada por trás. Então, veja, latíssimo do dorso não apresentou maior atividade. Se esse é o músculo que eu quero mais ativar durante este movimento, então por que eu vou realizar o exercício por trás da cabeça com o risco de um cabo romper e me expor a uma situação de maior gravidade?
Então, se eu não tenho essa diferença clara em relação a uma atividade eletromiográfica, se não justifica uma superioridade realizada por trás da cabeça, apenas para o trapézio, e eu consigo trabalhar o trapézio de uma forma específica, né, com o clássico exercício de encolhimento, elevação de ombro, né, elevação de escápula, por que eu vou realizar o exercício com esta configuração por trás da cabeça? Então, veja, não é que está errado, não é que devia ser proibido, mas é que falta uma orientação, né, falta uma instrução, né, mais assertiva. E, nesse caso, nós temos, então, uma forma, né, de sobressair em relação a esse aspecto da segurança. Ok? Então, sobre puxada por trás e pela frente, nós temos para esclarecer, é isso. Tá? Então, não é questão de ativar mais e ativar menos. Tá? Então, cautela na prescrição. Tá? Então, não é proibido. Ok? Não, tá errado, é proibido. A segunda imagem aqui. Não, coloquei um sinalzinho de advertência justamente porque não tem proibição, não tem errado. Tá? Tem uma especificidade, eu tenho limitações, eu tenho potencialidades, eu tenho aspectos de segurança que devem ser considerados. Né? Eu não sei a vida útil desse cabo. Né? Não sei o quanto esse cabo resiste, eu não sei como que está aqui preso esse cabo. Né? Então, a gente precisa considerar isso. Tá? Ok, Poton, cautela. Poton, eu estou pensando em realizar um exercício de pré-exaustão para o bíceps, porque daí o bíceps ele vai fadigar, e aí eu consigo dar uma ênfase, então, no latíssimo do dorso, etc., porque o bíceps já está fadigado, né, Poton? E aí o latíssimo vai ter que exercer a maior força para poder fazer a adução dessa glenomeral. O que você acha? Vou realizar um exercício de bíceps. Aí depois eu vou lá fazer um exercício de puxada, tá? Olha só o que esse estudo trouxe para nós aqui, ó, tá? Uma forma bem simples para você. Uma forma bem simples. O que é... Aqui tem homens e mulheres, então eu tenho aqui dois grupos, homens e mulheres. Tenho sem PE, sem pré-exaustão, e eu tenho com pré-exaustão, tá? Sem e com. Eu tenho aqui o impacto da pré-exaustão sobre o número de repetições e eu tenho o impacto da pré-exaustão sobre a percepção subjetiva de esforço, ok? Lembrando que quanto mais alto for a percepção de esforço, né, mais próximo da interrupção do exercício o indivíduo se encontra, ok? Beleza, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui nesses dois grupos. Eu coloquei para vocês, já circulado, para resumir, tá? Para a gente extrair o que é prático para nós dessa ciência. Quando eu realizo um exercício de pré-exaustão para o bíceps, quando eu faço um exercício de rosca bíceps e, na sequência, eu vou fazer um exercício de puxada, por exemplo, o impacto sobre o meu rendimento na puxada, ele é negativo. Isso quer dizer que a mobilização de carga ela fica prejudicada em relação ao volume do treinamento, porque eu tenho impacto no número de repetições, por exemplo. Veja, quais foram as repetições máximas que eu consigo fazer com uma determinada carga, a puxada sem pré-exaustão? Aproximadamente 13, foi o que os indivíduos fizeram. E aí, mantendo aquela mesma carga, qual é o volume que eu consigo trabalhar quando eu tenho a pré-exaustão? Aproximadamente 10. Então, o volume já ficou prejudicado. A longo prazo, isso traz um prejuízo ainda maior. Né? Então, se eu posso otimizar, por que eu não otimizo? Então, não é sugerível nós realizarmos exercício de pré-exaustão para músculos, né, secundários, mas também agonistas, que vão trabalhar num exercício de puxada, por exemplo. Ok? Pensando que o principal agonista que eu quero trabalhar, ele vai ser mais estimulado. Então, tem que ter cuidado, tá? Muito cuidado aí, tá? Com exercício de pré-exaustão para estes músculos, ok? Se for para o mesmo músculo, para um latíssimo do dorso, aí é evidente, né, que o seu esforço durante uma puxada, né, será em maior magnitude. Mas para músculos secundários ali também, uma relação de agonistas não é recomendável, ok? Olha que interessante esse estudo, galera. Esse estudo eu achei muito interessante. Veja só, nós temos um estudo aqui que ele identificou um aumento, né, um aumento na atividade do latíssimo, né, a partir de uma instrução específica para a sua realização. Tá? Então, eu tenho aqui o latíssimo do dorso, veja, tem o latíssimo do dorso, né, e aqui eu tenho um outro músculo aqui, redondo, quem sabe esse músculozinho aqui? Redondo o quê? Redondo maior ou menor? Redondo, redondo maior, tá? Então, eu tenho uma situação. Vamos para a instrução específica. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Olha só. Tem duas situações. Pré-instrução e pós-instrução. Na pré-instrução, tem uma coluna de cor preta e na pós-instrução, uma coluna de cor branca. Então, eles realizaram o exercício de puxada sem instrução. Realizaram o exercício de puxada sem instrução nenhuma. Tiveram uma atividade para o latíssimo, uma atividade para o redondo maior e nenhuma diferença para o bíceps braquial. Ok. E aí, depois, eles tiveram uma instrução específica para realizar o exercício. Não, olha só. Isso numa outra sessão, né? Olha só. Você vai realizar o exercício de puxada, mas eu vou te dar uma instrução. E aí instruíram o indivíduo
a fazer o exercício, né? Ok. A gente já vai falar que instrução que é essa. O que tiveram de resultado? A partir da instrução, veja como o latíssimo do dorso, a partir da inscrição, veja como o latíssimo do dorso passou a ser mais recrutado. Veja como, né, o redondo maior também passou a ser mais recrutado. Apesar de não ter tido diferença significativa, a tendência, né, é que ele fosse mais recrutado. Para bíceps não teve diferença. Dependente de ter a instrução ou não, para o bíceps não teve diferença. Mas o nosso camarada aqui, que nós temos atenção por ele, é o latíssimo do dorso, veja, antes da instrução, eu tive uma atividade máxima aqui, cerca de 70%. E a partir da instrução, a atividade mioelétrica dele passou para quase 90%. Olha que interessante. Pô, Tom, me fala que instrução que é essa. Né? Eu preciso desse segredo, dessa receita. Não, não é segredo, não é receita. Né? Olha só, é mais simples do que você imagina. Tá? Então, nós temos aqui uma instrução muito básica. É a cinésio básica, lembra? Cinésio básica. Olha qual foi a instrução. Ó. Olha só. Olha só. Primeira situação. Eles tiveram três pontos aí. 3 elementos que foram considerados para essa instrução. Então, você, profissional, quando você for orientar, você vai considerar essas 3 situações. Primeiro, palpar o latíssimo do dorso do indivíduo. Tá? Você vai palpar o latíssimo do dorso. Você vai informar o sujeito, tá, que esse músculo é o que deve ser recrutado no exercício. Você vai informá-lo, olha, esse é o músculo que deve ser recrutado durante o exercício. Tá? Você vai explicar para ele, né, que esta barra vai ser tracionada pelas suas costas, por esse músculo, ok? Ao invés de ser pelos seus braços, tá? Então, isso já vai trazer a ele uma maior consciência corporal, ok? Além disso, ele precisa entender que ele precisa aduzir as escápulas, então ele precisa fazer uma retração dessas escápulas, né? E concentrar a atenção, então, nessa musculatura posterior da dorsal. Então, quando o indivíduo vai fazer uma puxada, não é assim, puxa a barra. Não, ele precisa ter uma consciência, ele precisa perceber a movimentação da sua escápula, a movimentação dos seus braços, do seu ombro, do seu cotovelo. Ele tem que perceber, ele tem que se entender no espaço. Tá? Consciência corporal. Perfeito, ele tem que se entender. Okay? Ele tem que se enxergar. Né? Então, não necessariamente um espelho. Não, ele tem que se enxergar pela sua consciência corporal. Tá? Nesse aspecto, nesse sentido, eu tenho a seguinte situação. Pô, Tom, mas é difícil fazê-lo entender, né, de realizar essa adução aí da escápula. Não, não é difícil. Quando o indivíduo estiver com os braços estendidos, no início, né, do movimento de puxada, tá, você, de uma forma didática, sinaliza que ele vai manter os cotovelos estendidos, tá, de uma forma didática, pedagogia, né, da orientação, ele vai tracionar as escápulas para baixo. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, ele vai realizar uma tração dessas escápulas para baixo, ele vai fazer a depressão das escápulas. Então, ele vai se familiarizando, ele vai entendendo. Aí você diz assim, realiza a depressão da escápula. Realizou a depressão da escápula. Agora flexiona o cotovelo. Ok, flexiona. Agora puxa, faz a adução. Você vai um passo de cada vez. Ele precisa entender os movimentos de uma forma fragmentada, para que depois ele entenda num contexto integrado que a musculatura dorsal é que deve ser, né, estimulada em maior grau. Então, você tem que desenvolver essa consciência corporal, tá? Isso faz toda a diferença? Sim. No caso desse estudo, eles comprovaram isso para nós. Eles comprovaram isso para nós, mostrando que, a partir de uma instrução específica, eu consigo recrutar mais o latíssimo do dorso. Que instrução específica foi essa? Desenvolver a consciência corporal no indivíduo e sugerir que ele realize a adução dessas escápulas e, então, faça ali a puxada dessa barra, ok? Essa é uma informação prática para nós. Vamos avançar. Ô, Tom, e a puxada lá na barra? E a barra fixa? A barra fixa, galera, a cinésio é a mesma. Não mudou nada. Eu tenho a mesma adução no plano frontal. Em relação às pegadas, vocês vão ver que os estudos mostram as mesmas coisas. Tá? Então, não tem diferença. Aqui nesse estudo, olha só que interessante. Esse estudo de 2017. Os caras verificaram aqui uma barra fixa com a pegada pronada, com a pegada neutra, segurando ali uma toalha, né, e com uma pegada a partir de aparatos ali que giravam, né, possibilitando uma movimentação ali, né, da pronação e supinação do antebraço, tá? Então, aqui eles tiveram aqui uma situação bastante específica, né, que é a pegada numa toalha, né, exigindo ali uma certa apreensão, né, daquele punho sobre a toalha, já que o indivíduo vai ter que
sustentar todo o seu corpo, tá? Então, nós temos estudos com as mais diversas naturezas aí, né? E dentre aquelas limitações de informações, veja como nós temos limitações ainda maiores, né, em relação a extrapolar os dados, tá? São poucos que vão realizar o exercício segurando uma toalha lá, né, como um recurso para elevar o seu corpo, tá? Mas tem as especificidades, né? O pessoal da luta, por exemplo, que manuseia kimono, precisa ter uma boa pegada. Ok, vamos avançar. Não foi encontrada a diferença entre latíssimo, bíceps e deltoide. Ué, Potão, não, a diferença de pegada, pronada para toalha não tem diferença? Não, não teve. Sabe por que não teve? Porque só mudou a supinação e a pronação do antebraço. O plano em que o movimento ocorreu foi o mesmo, a adução foi a mesma, na mesma amplitude, então não mudou. Veja, a cinésio não alterou, tá? Então, para estes grupamentos, também não teve diferença. Então, fazer segurando uma toalha, fazer segurando a barra, fazer segurando um aparato de forma individualizada, em relação a cinésio, em relação à atividade eletromiográfica, isso está mostrando para nós que não tem diferença. Tá? Então, nós estamos mostrando para você que, a partir de um corpo de ciência, o que temos de diferença são, de fato, aqueles exercícios que se distanciam, né, em função de aspectos cinésio, planos diferentes, onde as fibras vão se apresentar mais alongadas, menos alongadas, onde as fibras vão estar sob uma maior insuficiência ativa, sob uma maior insuficiência passiva. Tá? Isso faz com que os músculos sejam recrutados em maior ou menor grau. E não necessariamente aspectos mínimos, como uma pronação ou supinação de uma estrutura, né, que pouco vai impactar naquela estrutura que nós temos como principal. Ok? E a barra fixa, Potão, pronada ou supinada? Né? E agora, Potão, olha só que interessante essas duas imagens. Lembra que nós falamos para você? Para que eu tenha diferenças eletromiográficas, eu tenho que ter diferenças grosseiras em relação ao plano do movimento, em relação ao estiramento da fibra, em relação, né, à amplitude que as articulações vão atuar. Nesse caso, observe as imagens. São praticamente idênticas. Só mudou a mão do indivíduo, pronação, supinação do antebraço. Olha lá, ó, o ângulo de amplitude, né, em que se encontra aqui o cotovelo do seu tórax, olha, é o mesmo nas duas imagens. Parece até que é a mesma imagem, mas você olha para a mão que você vê a diferença. Né? Tá vendo que, olha lá, muito iguais aqui, né, essas duas situações. Né? Muito iguais as situações. Vamos ver aqui o que nós temos. Ó. Olha só que interessante. Esse estudo, deixa eu falar aqui dele primeiro. Esse estudo aqui, que tentou visar a atividade eletromiográfica na barra fixa pronada ou supinada, de antemão, por isso que eu já não coloquei resultado, ele traz para nós que não foi encontrada a diferença significativa. Tá? Mas não, pronada ou supinada, você falou lá atrás que tem diferença. Teve, porque o indivíduo fez pronada com um ângulo de trabalho da glenomeral em que eu tinha a adução da glenomeral, ok? E quando eu fazia a supinada, né, eu tinha a extensão da glenomeral. Nesse caso aqui do indivíduo, veja que a glenomeral está trabalhando no mesmo ângulo. No mesmo ângulo. Então, eu tenho uma extensão da glenomeral, tanto com a pegada pronada ou supinada aqui por ele. Ó. Então, isso não mudou. Então, o plano em que o movimento foi realizado foi o mesmo, foi no plano da escápula, numa diagonal, foi o mesmo plano. Então, não teve diferenças eletromiográficas para latíssimo do dorso, para bíceps, etc. Tá? Não teve. Agora, eles trouxeram uma informação para nós muito interessante, que foi essa, que eu destaquei aqui, que é o pico de ativação que determinados grupamentos alcançam à medida em que o movimento é realizado. Olha que interessante. Vamos olhar aqui primeiro, tá? Para esse que está aqui em azul, né? Esse que está em azul, que ele chama de chin-up, tá? É o supinado, ok? É o supinado. Então, eu tenho uma ordem aqui de pico de ativação. Então, veja aqui, ó. LT. Trapézio porção baixa. Trapézio porção... Ó, lá na figurinha azul, acompanha lá comigo, ó. Trapézio porção baixa, depois eretor da espinha, depois peitoral maior, depois bíceps braquial, depois infraespinal, lá quase por último, latíssimo do dorso, tá? Aqui, ó, latíssimo do dorso, tá? Presta atenção nesse cara aqui, ó, latíssimo do dorso. Esse é o cara que eu quero. Então, veja, eu alcancei picos de ativação precocemente com outros grupamentos. Eu só fui alcançar o pico de ativação latíssimo do dorso em cerca de quase 40% de movimento. Quando eu atingi 40% do movimento de ação concêntrica, 40% do movimento de ação concêntrica, que eu fui atingir o pico de ativação do latíssimo. Então, aquele início do movimento, ele foi basicamente realizado com uma maior intensidade por outros grupamentos, e não necessariamente pelo latíssimo.
Entende como esses grupamentos precisam apresentar um grau, né, de desempenho ótimo, senão não consigo mobilizar cargas satisfatórias? Olha o de baixo aqui, ó, pegada pronada, que é o que a gente está falando o tempo todo. Olha lá, ó, peitoral maior, e posição baixa de trapézio. Foram os caras que atingiram o pico precocemente, com menos de 20% de movimento, eu já alcancei o pico de trabalho desses grupamentos. Olha o latíssimo do dorso lá, foi o último a alcançar o seu pico, né, de ativação, com quase 40% do movimento já realizado, que eu alcancei o pico de ativação do latíssimo do dorso. Então, isso é importante nós sabermos também, né, que estes grupamentos, eles são ativados, tá? Tudo de uma forma conjunta, não ativa um para depois ativar o outro. Todos são ativados ao mesmo tempo, mas uns podem fadigar mais rapidamente do que outros, se estes não apresentarem um grau de força satisfatório. Esta é a ideia. Esta é a informação prática que esse tipo de estudo traz para nós. Ah, Poton, ele não trouxe diferença na atividade monográfica. Ok, mas essa informação que ele está trazendo para mim é mais importante, ela é mais aplicável na prática. Tá? Mostrando para mim que eu tenho grupamentos que podem alcançar um pico de ativação mais rápido do que outros grupamentos, logo estes grupamentos podem fadigar mais rapidamente também. Se previamente eu os trabalhei de uma forma intensa, então a fadiga destes pode prejudicar o trabalho daquele que vai atingir um pico de ativação mais adiante. Isso a gente tem que considerar na hora de prescrever. Então, a ciência da prescrição, ela não pode ser resumida a 3 de 10, hoje é costa, amanhã é peito, depois é ombro, depois é perna. Não, ela não pode ser reduzida a esses padrões. Tá? A ciência da prescrição ela é complexa, sim. Né? Do contrário, né, qualquer um poderia ser reconhecido como profissional da área, tá? E não é assim que funciona. Então, esse tipo de informação a gente deve considerar. Ok? Ok, Poton. Então, fala para mim, barra fixa ou puxada no pulley? O que eu faço? Qual eu faço, Poton? Qual é melhor eu realizar? Faça a barra ou faça a puxada? Né? E agora? Quero desenvolver minha dorsal, Poton. Você falou que a cinésio dos dois é a mesma. Você começou falando do pulley, depois você finalizou falando da barra. Ficou claro para mim que a pronada, né? Ou melhor, ficou claro para mim que quando eu mudo o plano de movimento, eu tenho alterações eletromiográficas. Então, por exemplo, uma puxada aberta, pronada, seria mais sugerível do que uma supinada ou uma neutra, quando a intencionalidade fosse o latíssimo. Isso ficou claro. Mas agora eu quero saber, Poton, se eu faço a barra fixa ou pulley. Né? As academias se encontram fechadas, onde eu poderia fazer o pulley, eu só posso fazer a barra fixa agora. Vou ter prejuízos? O que os estudos falam para nós? Olha só o que os estudos falam para nós. Dá uma olhadinha comigo aqui. Ó. Eu tenho aqui ó, Stinaps e o LET. O LET é a puxada. Tá? Ele tá se referindo ao LET com uma puxada. Ok? E esse Stinaps aqui, ele está se referindo à barra fixa. Tá? É assim que o estudo se refere. Né? E aí eu marquei para você aqui, ó. Onde tem o Azinho, olha só, onde tem o Azinho, é onde teve diferença da barra fixa, snap, para a puxada. Então, onde tem o A, teve diferença da barra fixa para a puxada, ok? Aí eu tenho BB, bíceps braquial, ES, eretor da espinha, e no caso aqui, do RA, reta abdominal. Tenho numa coluna cinza, né, a puxada, e numa coluna preta, eu tenho aqui a barra fixa. Então, dá uma olhadinha onde a única diferença foi encontrada. Para esses grupamentos, bíceps, eretor da espinha e reta abdominal. Bíceps, eretor da espinha e reta abdominal. No caso aqui eu tenho, olha só, vamos lá, bíceps, eretor da espinha, na barra fixa, sendo mais recrutados do que na puxada. Então, os bíceps e o eretor da espinha foram mais recrutados na barra fixa do que na puxada. Aqui embaixo, reta abdominal foi mais recrutado, na puxada do que na barra fixa. Por quê? Lembra lá atrás que nós falamos para você de quando você inclina um pouquinho o tronco para realizar a puxada, você tem um maior trabalho para manter a estabilidade da região lombopélvica? Olha como o abdômen vai trabalhar fortemente nessa condição. Exatamente. Então, por conta da estabilização que eu preciso, a puxada ela vai exigir um maior trabalho do reto abdominal. Né?
Já a barra fixa, ela vai exigir um maior trabalho do eretor da espinha, tá? Por quê? Porque o plano, a cadeia cinética se alterou. Então, agora eu tenho um grupamento que vai estar atuando de uma forma mais presente. Agora, quando eu penso num latíssimo do 2, não tive diferença. Então, veja, se eu quero desenvolver meu latíssimo do 2, tanto faz eu fazer a barra fixa ou a puxada. O detalhe é que, para realizar a barra fixa, chega um momento que eu fico limitado na mobilização de carga. Esse é o detalhe, entende? Em relação ao pulley, eu consigo, né, incrementar cargas e me utilizar de equipamentos robustos, né, me manter ancorado no equipamento e isolar o trabalho, né, distal ali desses membros. Agora, quando eu faço uma barra fixa, eu fico mais limitado. Eu fico num recurso mais instável, eu fico limitado em relação ao uso de carga. Tá? Agora, se eu puder usar a mesma carga que eu uso na barra, de forma relativa, melhor, a mesma carga que eu uso no pulley, de forma relativa, eu usar na barra, em termos de adaptação a longo prazo, não teria diferença. Por quê? Porque a cinesiologia é a mesma. Ok? Então, fica uma informação muito prática para nós aí. E aqui o que a gente traz também de interessante é em relação ao risco de lesão e as pegadas. Né? Nós temos que trazer essa informação também. Tá? Então, aqui de uma forma prática para você, nós temos a seguinte situação, ó, tá? Em que o risco de lesão ele é maior quanto maior a abdução desses ombros. Então, quanto mais abduzidos esses ombros estiverem, maior o risco de lesão. Esse é um primeiro ponto, tá? Naturalmente, né? Porque há um risco, né, de compressão desse espaço subacromial. Então, eu tenho ali, né, a maior elevação do braço relacionada ao maior risco de lesão. Outra condição é a seguinte, ó. A técnica reversa, coloquei aqui para você, ó, terceira imagem, ó, que é o supinado. A técnica reversa, ela tem uma rotação lateral medial exagerada da glenomeral. Né? Ela exige uma rotação lateral exagerada dessa glenomeral. Tá? A técnica wide, que ele coloca aqui, muito aberto, tá? Ele reduz a protração e a retração da escápula, porque eu fico limitado. Então, veja, quando eu pego muito aberto, eu tenho limitação de movimentação escapular. Quando eu faço supinado, eu tenho uma rotação lateral acentuada da glenomeral. Esses são fatores que estão associados a um aumento de risco do espaço subacromial em relação à sua compressão, à lesão dessas estruturas. Tá? Então, a gente tem que, de novo, analisar aquela mobilidade articular, né? Verificar se o indivíduo apresenta uma força compatível para a mobilização daquela carga, desenvolver a consciência corporal, verificar ritmo escapulo-humeral, tá? Ritmo escapulo-torácico, para entender se aquele indivíduo está apto ou não a se submeter a um exercício de puxada no pulley, né? Com uma pegada a qual eu imagino que seja, é mais fácil, mais simples. Vou fazer uma puxada neutra, vou fazer uma puxada fechadinha, porque o indivíduo é iniciante, né? Não é assim que funciona, tá? Veja, uma pegada supinada, ela está mais associada a um risco de lesão do espaço subacromial, porque tem uma maior rotação lateral dessa glenomeral. Então, eu tenho condições que precisam ser consideradas. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que ponderar essas informações e levar para o campo prático com um olhar crítico, tá? Entendendo que não há certo e não há errado, mas há uma maneira de adequar aquele gestual às especificidades anatômicas de cada um, dentro de uma ergonomia satisfatória, de modo que eu possa alcançar um resultado também, né, que seja satisfatório lá na frente. Tá? Então, eu tenho que cuidar do agora para eu poder colher os frutos no depois. Né? Essa é a informação que a gente tem que obter a partir desses estudos. Tá? E aí a gente fecha com o nosso Einstein. Olha ele aí para nós. Ó. Tá? E então, como vai ser a sua orientação, a sua prescrição, a sua execução a partir destas informações? O Einstein esteve conosco no leg press, no supino e agora na puxada, né, fazendo essa pergunta para você. Diante da ciência, diante do mundo orgânico, do mundo prático, como é que você vai prescrever e orientar? Eu tenho certeza que você vai realizar essa prescrição, essa orientação, com um olhar agora diferenciado, comparado, né, ao momento que você acessou aqui a nossa aula. Tenho total certeza disso. E para fechar, uma frase, Baipoton, essa frase, né, eu tenho aqui uma consideração para você. Tá? Igualmente, a lâmpada mágica, o conhecimento ele é poderoso. Diferentemente dela, o conhecimento é real e ninguém jamais poderá subtraí-lo de ti. Então, eu deixo essa mensagem de efeito, né, para você. É uma imagem que eu encontrei na internet, achei bonita a imagem, né, achei bonita a imagem.
E aí eu comecei a pensar, né, fazer uma reflexão sobre ela, entendendo que as pessoas elas querem uma receita, elas querem, né, uma receita mágica para poder prescrever, elas querem um padrão do certo, do errado, do melhor ou do pior, e isso não existe. Né? O que nós temos aí é um conhecimento que tem que ser construído e que é moldável. Hoje, essas são as informações que eu apresentei a vocês. Talvez amanhã ou depois eu apresente as informações de uma forma completamente contrária. Tá? Então, a gente tem que estar aberto, né, a essa evolução do conhecimento. Ok? E aí eu fecho, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo essa aula maravilhosa que nós tivemos. Que, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo de coração. É com muito carinho que eu trouxe isso tudo para vocês. 1, 2 e... Fala, galera! Só tem fera aqui na nossa aula 3, o curso de biomecânica, hein? Olha aí, gente bonita! Só fera, galera! Valeu!